A paz do Senhor, meus irmãos, lição de número 11 é a lição em curso nessa semana, não é? E nós vamos aqui registrando que presencialmente esta aula será ministrada nas Aleluia. nossas igrejas no dia 16 de junho. A realidade bíblica do inferno é o assunto da lição 11 e nós estamos no segundo trimestre de 2024 estudando a lição proposta, não é, para esse trimestre, a carreira que nos está proposta. O caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar no céu. Pai, Senhor, Pastor Hércules, aos nossos queridos professores e alunos, e todos sejam bem-vindos para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, lição de número 11. Glória a Deus, é isso aí, estamos aqui no CETADIB para apresentarmos a pré-aula desta lição, que também é importantíssima, uma vez que ela trata da carreira que nos está proposta, e a carreira que nos está proposta é ficarmos longe do inferno. Não é? Então vamos estudar a respeito da realidade bíblica do inferno, considerando o textuário da lição, que está no Evangelho que Mateus escreveu, capítulo 25, versículo 41, que diz assim: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Jesus, então, deixou a dica: o inferno está preparado para o diabo e os seus anjos. E também nós vamos estudar no conteúdo da lição para aqueles que não reconhecem em Jesus a salvação. A verdade prática diz assim: o inferno é um lugar real de dor, agonia e desespero. Sua realidade é um alerta para nós ao longo da nossa jornada. Olha só que coisa interessante nós temos aqui na verdade prática da lição. O inferno é um lugar real de muita dor. Vamos então, meus irmãos, acompanhar a leitura bíblica em classe com o pastor Adovilso. O texto é Mateus, capítulo 25, versículos 41 ao 46. Tome a sua revista para acompanhar a leitura, tome a sua Bíblia e vamos juntos aqui aprender da palavra de Deus. Vamos lá. Muito bem, Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo, que quando a um desses pequeninos o não o fizerdes a mim. E irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Maravilha, o versículo 46 deixou o registro muito claro, né? Aqueles que não atenderam às expectativas aqui do Senhor, e aqui esse texto também tem um cumprimento escatológico, porque também faz menção da nação de Israel e daqueles que vão se opor a Israel. Esses todos irão para o tormento eterno. Agora, os justos, estes vão para a vida eterna. Olha só que coisa maravilhosa nós temos aí. Vamos aqui verificar os objetivos da lição. São 3, não é? De acordo com a quantidade também de tópicos que nós temos da nossa lição. O primeiro é mostrar, na verdade, o pensamento humano a respeito de inferno. O que é que as pessoas pensam a respeito de inferno, o que dizem a respeito de inferno. O 2 é saber como a palavra inferno aparece na Bíblia. E o 3, no terceiro ponto, é compreender a doutrina bíblica do inferno. Então nós vamos ver aqui o que o povo pensa, o que fala, o que escreve a respeito, como a palavra inferno está na palavra de Deus e também, por fim, vamos entender a doutrina que diz respeito ao inferno. Agora, nós temos aqui a sugestão da CPAD para os hinos do devocional da Escola Bíblica. Hino de número 48, também o hino 127 e o número 182 são os hinos da harpa cristã sugeridos pela CPAD para o devocional desta lição. E nós vamos aqui com o pastor Adovilso para uma definição inicial da palavra-chave da lição, que é inferno. Vamos lá? Se bem que posteriormente estará bem definida esta palavra inferno, mas eu trouxe aqui o que significa inferno no latim, tá?
A origem do termo inferno é latino, infernum, que significa as profundezas ou mundo inferior. Origina-se da palavra latina pré-cristã inferus, né? Que significa lugares baixos, infernos. Agora, outra colocação que eu devo fazer, o inferno é uma esfera de separação e privação, de sofrimento e punição, de trevas e destruição, de desintegração, de perecimento. O vocábulo no Novo Testamento inclui trevas exteriores, choro e ranger de dentes, fogo eterno, fogo do inferno, condenação do inferno, perder a vida eterna, a ira de Deus, eterna destruição e longe da presença do Senhor. Agora nós vamos trazer aí a etimologia da palavra também nos próximos pontos. Maravilha, então vamos introduzir aqui a nossa lição de hoje, haja vista que inferno é um dos assuntos principais abordados pelo Novo Testamento, uma vez que aqueles que não têm relacionamento, que não têm uma identificação com Jesus Cristo, é esse o destino deles, não é? O Senhor Jesus também ensinou, ou ele ensinou mais a respeito de inferno do que o próprio apóstolo Paulo, que é o autor da grande maioria do texto bíblico do Novo Testamento. Por isso que nesta lição nós vamos estudar a doutrina bíblica do inferno, haja vista a necessidade de também compreendermos a respeito desse tema, a fim de podermos alertar aqueles que a passos largos estão caminhando com esta destinação. Nós queremos, na verdade, é que todos se salvem. Essa é a nossa expectativa e por isso estamos aqui, não é? Semanalmente apresentando os estudos da lição da Escola Bíblica Dominical, e não só a respeito da Escola Dominical, mas apresentando estudos a respeito de Deus e da sua palavra para que o povo, conhecendo as Escrituras, não pereçam. Nesta lição nós vamos situar também a resistência atual de muitos em relação à doutrina. A doutrina que nós estamos aqui falando é a doutrina do inferno. Veremos as principais palavras que traduzem inferno e também mostraremos que negar esta doutrina bíblica significa negar todo o cristianismo bíblico. Introduzida a lição, nós vamos então já para o ponto primeiro e vamos verificar aqui o que é que se pensa a respeito do inferno. O pensamento humano a respeito do inferno e o subponto primeiro, pastor Adalvilson, são os filósofos e teólogos de mente cauterizadas. Eu vou ler aqui, mas eu vou trazer um comentário no final desse slide. Veja bem, o tópico 1 e o subponto 1, os que vivem na incredulidade, dominados pelos poderes das trevas deste mundo, negam prontamente a realidade do inferno. Filósofos humanistas dizem que a afirmação bíblica da existência do inferno não é compatível com os valores éticos modernos. Ou seja, são aqueles relativistas, não é? Teólogos modernos e pós-modernos negam a inspiração plenária da Bíblia. Está aí já atacando aí a nossa palavra de Deus, não é? Por isso, agem para enfraquecer a doutrina bíblica sobre o inferno, dizendo que se trata de um pensamento pagão que deve ser erradicado da Bíblia. Outros chegam até a admitir que certas pessoas irão para o inferno, mas por tempo provisório. Porém, durante esse período serão purificados e receberão a segunda chance, né, para entrar no céu. Antes de encerrar isso aqui, eu trouxe um comentário. Essas opções oferecidas para o destino final das almas, será que são bíblicas? É isso que nós vamos ver agora. Não parece ser uma boa opção alguém passar a eternidade em sofrimento. É isto que deduz a palavra inferno. E das expressões usadas por Jesus, tormento e sofrimento, no entanto, tem-se oferecido outras opções, agora que nós vamos ver isto, outras opções sobre o destino eterno dos homens. E quero avaliá-lo neste momento, pois elas respondem à pergunta: o que acontece conosco quando morremos? A seguir, nos voltaremos para o texto bíblico e tal que nós vamos examinar. Agora, veja bem, pulando para o outro slide, para fazer essa complementação, ainda no tópico 1 e subponto 2, outro argumento muito frequente atualmente é o falso ensino do que, no final da conta, todas as pessoas irão para o céu. Por exemplo, não haveria diferença no destino de um assassino frio e cruel para um crente que buscou ter uma vida santa fugindo do pecado, ou seja, todos terão o mesmo destino, segundo essa ideologia. A ideia central do universalismo é de que todos somos filhos de Deus
E como ele é um ser de amor, não pode condenar o ser humano a uma punição eterna. Mas olha o que eu quero dizer aqui. Comentário esta lição. Ideologias têm tentado oferecer outras opções sobre o destino eterno dos homens, sem levar em conta, claro, a palavra de Deus. E se não levam em conta a palavra de Deus, logicamente, surgirão heresias para negar a existência do inferno. E nós temos uma ideologia aí, pastor, é reencarnação. Ou seja, eles creem que vai passando por sucessivas reencarnações até chegar ao estado perfeito, nirvana. Isso é contrário à palavra de Deus. Rejeitamos. Uma outra colocação que criaram essas ideologias, o materialismo. Não é? Este grupo, embora menor, tem forte expressão. Ele nos diz que não temos alma e que somos apenas corpo e que ao morrer deixamos de existir, tornando as escrituras eles tornam as escrituras como autoritativa. Encontramos o Senhor dizendo, agora nós encontramos isso autorizado pelo Senhor Jesus, e não temais, olha aqui que colocação que fecha, não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma, especificamente somos dois, corpo e alma. E ele continua em Mateus 10, 28, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, palavra do Senhor, tanto a alma como o corpo. Ou seja, ali não encerra a história humana, tem a continuação. E tem também, pastor, os universalistas que criaram a ideologia tentando negar a existência do inferno. Alguns contemporâneos têm adotado essa visão. Eles ensinam que no final todos que estão no inferno serão salvos e o inferno esvaziado. Por pensar que todas as religiões conduzem a Deus, entendem então que todas as pessoas serão salvos. Porém, não é isso que Jesus Cristo ensinou. A sua própria morte, né, de Jesus é sinal de que apenas alguns serão salvos. E também tem um texto que diz assim, olha, também Isaías clama acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Ou seja, não é todos. Existem aí critérios bíblicos para chegarmos à salvação. E o último, purgatório. Purgatório. Essa doutrina esposada pelo catolicismo romano, de fato, é apoiada só pelo livro apócrifo de 2 Macabeus. E o que diz ali? A pessoa não foi tão má assim que ela deva ir para o inferno. Então, eles passam pelo purgatório por um determinado tempo para purgar, não é, os seus pecados. E aí eles vão entrar para o céu. Isso é contrária à Bíblia Sagrada, não existe. Isso aí simplesmente está anulando a palavra de Deus ou a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, essas ideologias surgem para dizer, olha, o inferno não existe, mas através desta lição, ponto a ponto, nós vamos ver que o inferno é real. E ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Apocalipse 22 e versículo 15. Mas nós podemos acrescentar também Paulo aos Coríntios na primeira epístola, capítulo 6, a partir do versículo de número 9, ele diz assim, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então está bem classificado quem vai herdar o reino de Deus e quem vai para o inferno. Porque se não herdar o reino de Deus, não tem outra opção, não é? Não tem uma terceira via. Exatamente. É isso aí. Então fica muito claro aqui para que ninguém se sinta enganado, não é? Ninguém fique se sentindo enganado, sendo você crente evangélico ou não que esteja assistindo essa aula, porque é importante a gente mencionar aqui, nós temos pessoas que assistem a nossa aula e que não são crentes, não é? Tem muitos que não professam a fé cristã, não são crentes, mas também não são nem cristãos, assistem a aula certamente buscando o caminho da salvação, não imagino que seja por outro motivo.
O alerta apostólico é, na verdade, ainda um terceiro aspecto que nós temos nesta lição, falando a respeito do pensamento humano e que diz também respeito ao inferno. Os falsos ensinos revelam, na verdade, a fraude de que muitos intelectuais cristãos cometem a respeito do cristianismo bíblico, até porque não conhecem a profundidade e querem falar a respeito disso. O que eles fazem é transformar a verdade de Deus em mentira, negar integralmente o ensinamento bíblico a respeito da realidade bíblica do inferno, como se encontra claramente exposto no Novo Testamento, porque é o Novo Testamento que aponta de fato este caminho de céu e inferno, não é? Inferno especialmente para aqueles que não aceitam Jesus como o Salvador, não reconhecem em Jesus aquele que fez esse sacrifício em nosso lugar. Não por acaso, então, que o apóstolo Paulo escreveu a respeito desses falsos ensinadores. Paulo menciona essa gente. Ele disse, olha, eles vão ter aparência de piedade. Piedade tem a ver com santidade, porque pio é santo. Então eles vão ter aparência de santidade, mas negam a sua eficácia. Veja que, lendo a segunda epístola que Paulo escreveu para Timóteo, e aqui nós estamos falando já no final da carreira do apóstolo Paulo, dos últimos escritos dele, não é? 2 Timóteo 3:5, ele diz assim, ó, eu vou ler logo a partir do versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Verso 4. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. E aí o verso 5. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. O conselho de Paulo é esse aqui, ó. Destes, afasta-te. Final do versículo de número 5. Paulo está dando conselho para Timóteo no afã, no desejo de que Timóteo cumprisse bem o seu ministério. Fosse de fato um líder no sentido mais completo da palavra, na essência do termo, que ele era um jovem obreiro, é fato, e aí Paulo está dando para ele esse tipo de conselho. Ele falou, ó, foge, fica longe desse tipo de gente, porque esse povo tem aparência de piedade, mas não vale uma moeda furada. É isso que Paulo está querendo dizer, num português mais livre, não é? Mais aberto. Grifo. Olha só, Nosso. Quando você lê Mateus 7,15, aí a palavra de Jesus, ele diz, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Segue então, na linha, o conselho que Paulo está dando para o jovem Timóteo. Mas ele ainda está falando a respeito desses falsos ensinadores, e ele diz, olha, esse povo vai resistir à verdade. Ainda no mesmo texto, né, de Paulo, escrevendo para Timóteo, na segunda epístola, capítulo 3, verso 8, ele diz assim, ó, e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Ele está dizendo, esse povo não vai avante, não vai para frente, não é? É como a gente diz que tem um ministério que é curto, não vai longe, porque esse tipo de gente não vale nada. Essa é a realidade que nós temos aqui. E quando a menção aqui é de Janes e Jambres, faz a referência ao texto de Êxodo, capítulo 7, e o verso é o de número 11, o texto diz assim, Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Aqui é a referência a Janes e Jambres, e Paulo está dizendo para Timóteo, assim como foi aquele Janes e Jambres, também no nosso tempo vai ter esse tipo de gente, porém não vão avante, o ministério deles não vai para frente, porque será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles se referindo a esses sábios encantadores lá do Egito. E também Paulo está dando conselho dizendo que essa gente vai se apostatar da fé. Quando ele menciona isso,
na epístola primeira a Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, diz assim, ó, mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Essa gente, por ter a sua mente cauterizada, a sua consciência cauterizada, vão de fato apostatar da fé. É o conselho que Paulo está dando a respeito do tipo de gente que a gente que está caminhando para o céu deve evitar. Por quê? Esses tais estão caminhando a passos largos e o destino dele é para o inferno. E nós não podemos andar e nem termos qualquer tipo, não é, de sintonia com essa gente. Atualmente estamos testemunhando de maneira bem clara, bem vívida, todos os alertas apostólicos quanto aos falsos ensinos e ensinadores nos últimos dias. Está muito evidente para nós, não é? Só cai quem quer. Essa é uma verdade, porque a Bíblia está aí para ensinar, os ensinadores estão apóstolos ensinando, e quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A igreja, o alerta está sendo soado, não é? Os atalaias estão soltando este alerta, e quem tem ouvidos e ouve, certamente vai se livrar desse caminho mau. Alguma Muito questão, bem. pastor? Não, Que a gente precise... tá tudo certo. É interessante Então, que os falsos profetas já eram mencionados no Antigo Testamento, e agora os falsos obreiros, os falsos pastores estão sempre sendo mencionados. Orientação de Deus para a igreja hoje. É interessante que ela discorre em toda a Bíblia avisando sobre isso. É um assunto que não dá para pôr pano quente, porque Exato. tem pastor que não vale nada também, Exato, né? Tem pastor que é um verdadeiro enganador, a gente acompanha isso. Isso ficou um pouco mais notório com as redes sociais, porque esses tais vão para as redes sociais e ali fazem um barulho sem tamanho e revelam e profetizam. A hora que você entra na live dele, você já tem uma revelação, uma profecia, e aí na sequência já vem o pedido financeiro. Então é assim, só entra nessa canoa furada, que nem diz o pastor Círios de Borges, né? Essas canoas furadas, só entra nesse negócio quem quer. E aí, Exatamente. Vamos encerrar então o tópico primeiro. Na atualidade, muitos pensam que a existência do inferno não é compatível com os valores éticos modernos, porque os camaradas acham que falar de inferno a respeito daqueles que a Bíblia condena é antiético. Mas, se é para ser antiético, então nós temos que ser. Porque não tem como você, lendo especialmente dois textos que eu já mencionei aqui, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10, e Apocalipse, capítulo 22, não tem como você concordar que certo tipo de gente que está no nosso meio, digo, na sociedade atual, não é? Esse tipo de gente vai para o céu, porque aí, meu Deus do céu, só Jesus para amar essa gente, não é? Nós vamos para o intervalo e vamos retornar na sequência, falando a respeito de como a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, fala a respeito do inferno, como o inferno aparece na Bíblia. Já voltamos. Bem-vindos ao mundo do conhecimento e crescimento espiritual. Temos o prazer de oferecer uma ampla variedade de cursos destinados a fortalecer a sua fé, aprofundar o entendimento bíblico e equipar você para um ministério significativo. Nossos cursos são uma jornada de aprendizado e descoberta que transformará sua vida e capacitará você para servir com excelência. O Superbox Aplicação Ministerial são 7 cursos para aqueles que desejam se aprofundar no estudo das Escrituras e aprimorar suas habilidades de pregação e ministério. Este box é a chave para desbloquear seu potencial como líder espiritual. Nossa missão é fornecer um aprendizado enriquecedor, onde a palavra de Deus é a base de cada lição. Junte-se a nós nesta jornada de crescimento espiritual e transformação pessoal. Este é o momento de se capacitar, crescer e impactar o mundo ao seu redor. Como
Como a palavra inferno aparece na Bíblia é o tópico de número 2 da nossa lição, e nós já vamos falar aqui primeiro a respeito do Antigo Testamento. Muito como bem, está no Antigo Testamento. O tópico 2, o subponto 1 no Antigo Testamento, não é? A primeira palavra a ser destacada no Antigo Testamento é Sheol, mundo inferior dos mortos, sepultura, inferno, cova. Ela traz a ideia no Antigo Testamento para a morada dos mortos, lugar que não tem retorno. Aí já eliminamos aí a questão da Reencarnação já cai por terra. Já. Essa palavra aparece 65 vezes no Antigo Testamento. Sepultura, lugar para onde os mortos iam. Jó 17:13. Ora, se o único lar pelo qual espero é a sepultura, se estendo a minha cama nas trevas. Então é lá para onde os mortos, não é, iam, tá certo? E temos também outros textos, mas os fiéis seriam resgatados deste lugar. E nós temos ali o texto, Salmo 16, não é? Do versículo, eu quero ver o versículo 10, porque tu não me abandonarás no sepulcro, tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Essa é uma ideia que tínhamos lá no Antigo Testamento também. Os ímpios não seriam resgatados de lá, aquele que não andou conforme a vontade de Deus. Eu marquei aqui, entre tantos textos ali, Jó 21:13. Cantam acompanhando a música do tamborim e da harpa, alegram-se o som da flauta. E o 13, passam a vida na prosperidade e descem à sepultura em paz. Pensam eles, né? E o 21 de Jó 14 diz assim, contudo dizem eles a Deus, deixe-nos, não queremos conhecer os teus caminhos. Olha aí a colocação do ser humano, e eu trouxe aqui até o versículo também 14, contudo dizem eles a Deus, olha, não querem saber de Deus, das coisas de Deus. E o versículo 15 diz assim, quem é o Todo-Poderoso para que sirvamos? Que vantagem nos dará orar a Ele? Ou seja, esses que rejeitaram a Deus e os seus conselhos, a sua palavra, claro, não serão resgatados de lá, e o caminho é realmente o Sheol, como está aí explicado. O Salmo 9:17 ali, ele tem uma verdade muito profunda, que diz respeito, inclusive, ao texto da nossa leitura bíblica em classe. Eu não marquei aqui o 9:17. Então vamos lá, o 9:17 do Salmo é assim, ó, os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. É o que diz o texto de Salmo 9:7. Agora veja o 55:15, também é a referência que está na lição. A morte os assalte e os vivos os engula a terra, porque há maldade nas suas habitações e no seu próprio interior. Então veja que nós temos referências muito claras, muito evidentes a respeito do inferno também no Antigo Testamento. Mas os ímpios, como diz alguém, está lascado. Exatamente. Aí no Antigo Testamento, o ensino sobre o destino das pessoas se concentrava mais para o lugar onde os corpos das pessoas iam, não para o destino da alma após a morte. Agora veja bem, eu quero continuar esse comentário. Ainda no Antigo Testamento, não há, portanto, um texto claro no Antigo Testamento a respeito da divisão de Sheol entre um lugar de castigo e outro de bênçãos. Assim, o Antigo Testamento aponta para o Novo, né? Neste testamento, a doutrina do destino eterno das pessoas após a morte, ela é bem clara. O fato é, pastor, que a palavra, eu trouxe aqui esta lição, inferno é uma palavra polissêmica. O que é isto? Polissemia é um fenômeno linguístico caracterizado pela existência de um termo que apresenta mais de um significado. Tá? Então, temos aí a palavra língua, por exemplo, pode significar um órgão ou um idioma, de acordo com o contexto em que é empregado. Então, nós vamos ver algumas palavras que apontam para o inferno. Então, é uma palavra polissêmica, vocês podem pesquisar sobre este assunto também. Contudo, de modo geral, a palavra hebraica Sheol também é descrita como lugar de castigo. Lá em Jó 24,
e 19, os irmãos podem ler lá que está especificado sobre este assunto. Pastor. Vamos lá. Às vezes você conhece alguém e você fala assim, ó, a vida do fulano é um inferno. Então por que você está dizendo que a vida do fulano é um inferno se você não conhece o inferno? Porque você está vendo a vida do fulano e você vê que é uma vida sofrida, uma vida muito difícil, angustiante, e aí você já logo faz essa relação. Porque a vida dele é sofrida e angustiante, a vida dele, você menciona assim, a vida do fulano é um inferno. Então, essa é uma maneira de você caracterizar. O pastor apresentou aqui a questão, então, no que se diz respeito ao Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento, nós temos 3 palavras que são utilizadas para inferno. Então, em algum momento na Bíblia, você vai ler inferno, porém o texto grego, porque é Novo Testamento, né? O texto grego pode ser a palavra Hades, que é uma tradução do hebraico Sheol, também pode ser Tártaro e também pode ser Geena. As 3 palavras que você vai encontrar na Bíblia e que em algum momento estarão traduzidas como inferno. Então, às vezes, há essa dúvida, né, por parte dos alunos, por parte dos irmãos, daqueles que estudam a palavra de Deus, né, a Bíblia Sagrada. Então vamos lá. A palavra Hades significa lugar de castigo. Então nós vamos para o texto de Mateus, capítulo de número 11, que é a primeira referência que nós temos aí na lição, a respeito, não é, de Hades como um lugar de castigo. Mateus 11 e 23 diz assim, ó, E tu, Cafarnaum, que se ergues até os céus, serás abatida até aos infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Mateus capítulo 11, versículo 23. Quando ali nós temos infernos, a palavra que está ali é Hades. Não é Tártaro e não é Geena. É um lugar de castigo. O que Jesus está dizendo aqui a respeito destas cidades impenitentes? Impenitentes porque foi pregado o evangelho nelas e o povo ali não creu no evangelho. Isso se repete hoje. As pessoas que estão em algumas cidades, que ouvem a mensagem do evangelho e não crê, estas pessoas estão fadadas ao inferno, que é a tradução de Hades, um lugar de castigo. Também pode se referir ao estado de morte que o ser humano experimentará no final da sua vida. E aí, a referência que nós vamos destacar aqui é exatamente a de Mateus 16, e o verso é o de número 18, e diz assim, Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então veja que aqui também é a palavra Hades que está traduzida por inferno. Lugar de castigo, é o lugar de sofrimento. Quando você encontra então na Bíblia essa apresentação do lugar de sofrimento, do lugar de castigo, a palavra então é Hades. Depois nós temos também a segunda palavra que no Novo Testamento também é traduzido por inferno, e aí a palavra é Tártaro, porque traz a ideia de um abismo mais profundo que a sepultura, a habitação dos ímpios mortos, em que eles sofrem punição pelas suas obras más. Os anjos caídos, eles se encontram neste lugar. E aí a referência é a segunda epístola de Pedro, no capítulo de número 2, e o versículo, o de número 4. O texto diz assim, Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançados no Tártaro, inferno, é o que diz o texto, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Onde é que estão então estes anjos? No Tártaro, que aqui na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 4, também foi utilizado a palavra inferno. Então nós podemos dizer que as pessoas que morrem não estão no mesmo lugar onde estes anjos aqui se encontram. É inferno por causa da terminologia da nossa língua,
porque não se encontrou uma palavra que pudesse dar uma clareza melhor para o termo grego. Por isso, então, Tártaro, aqui nesse texto, também traduz a palavra inferno. E por fim, Guiena. Guiena é a palavra que aparece 12 vezes no Novo Testamento. Esta palavra, por sua vez, significa castigo eterno. É uma palavra que deriva dos termos hebraicos atrelados ao vale de Inom, que está ali na região de Jerusalém, ao lado sul e leste. Seria para a região sul, sudeste e leste, não é? De Jerusalém. Neste lugar, geograficamente falando, né, neste ponto ali de Jerusalém, os adoradores de Moloque sacrificavam bebês pelo fogo. E um dos exemplos que nós temos está relatado no Antigo Testamento, no segundo livro dos Reis, capítulo de número 16, e o versículo é o versículo de número 3. O texto diz exatamente assim, ó. Segundo Reis 16 e 3, porque andou no caminho dos reis de Israel, e até a seu filho fez passar pelo fogo, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Então, nesta área geográfica de Jerusalém, região sul e leste ali de Jerusalém, é que esses sacrifícios aconteciam, se realizavam. Ainda você lendo a respeito de Manassés, capítulo 21 de 2 Reis também, verso de número 6, diz assim: e até fez passar a seu filho pelo fogo, e adivinhava pelas nuvens, e era agoureiro, e instituiu adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Então, este é um exemplo que nós temos quando a Bíblia, no Novo Testamento, se refere a esta região geográfica ali de Jerusalém, ali é o Guiena. Não por acaso o profeta Jeremias se referiu a este vale de Inom como um lugar de julgamento. Aí você tem a profecia de Jeremias, as referências deixadas aí pelo pastor Osiel, não é? Na sua lição, o texto de Jeremias capítulo 7 e o versículo é o de número 32. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca se chamará mais Tofete, nem vale do filho de Inom, mas o vale da matança, e enterrarão em Tofete, por não haver mais lugar. Então, é um lugar de juízo, essa região ali, geograficamente falando, na parte leste e sul de Jerusalém. No tempo do Novo Testamento, era um lugar em que se queimava o lixo da cidade. Então você já percebe que é um lugar que estrategicamente já está sendo preparado para ser isso mesmo. Essa palavra recebeu todo o simbolismo de castigo eterno, fogo eterno e julgamento final. Isso se referindo ao termo grego Guiena. E aí a referência é Mateus capítulo de número 23 e o versículo também de número 33, além do texto que é a leitura bíblica em classe também. Então nós vamos aqui. Mateus 23 e 33 diz assim, ó: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do Guiena, inferno? É a referência aí de Mateus 23, 33, assim como também na leitura bíblica em classe, que é Mateus capítulo 25, tanto o versículo 41 quanto o versículo 46, inferno ali, é a palavra que também está traduzido por Guiena. Veja, o versículo 41 diz assim, ó: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Aqui, fogo eterno. E no verso de número 46 diz, e irão esses para o tormento eterno. É Guiena a palavra que nós temos ali na tradução. Então, aqui nós fechamos esse aspecto de inferno, lugar de sofrimento, de tormento, no Novo Testamento. São essas três palavras usadas para essa especificação. O fato é que o inferno não é um lugar preparado para crentes, não é? É exatamente preparado para os desobedientes. E tem uma turma grande que está trilhando esse caminho, não é? E que vivem a vida do jeito que eles querem, não segundo os preceitos divinos, e muito menos se esforçam para alcançar isso. Para encerrar aqui, pastor,
A palavra inferno aparece na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então, a gente observa assim, os humanistas, esse povo que defende a pauta de esquerda que nós temos aí evidenciada hoje no mundo, o que eles querem é negar a Bíblia, porque se eles negam a Bíblia, então acabou o inferno. Entendeu? Pode viver do jeito que quiser, que está tudo certo, mas a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus como alguém diz. A Bíblia, ela toda é a palavra de Deus, e é assim que nós cremos, e é assim que nós ensinamos, porque nela está os preceitos de Deus de como nós devemos viver para podermos escapar do inferno. Agora nós vamos para o intervalo e retornaremos aqui com o tópico 3 da nossa lição, a doutrina bíblica do inferno. Já voltamos. Olá, paz do Senhor, eu sou o pastor Hércules Carvalho Denob, diretor do CETADB, o Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus no Brasil, e eu venho aqui trazer para ti uma informação. Os irmãos entram em contato conosco e perguntam, pastor, como eu faço para iniciar a minha formação teológica através do CETADB? Isso é muito fácil, eu quero dizer que você precisa rapidamente iniciar o seu curso teológico através do CETADB, porque com isso você vai enriquecer o seu conhecimento. Você vai potencializar o seu aprendizado bíblico e teológico através dos 17 módulos que compõem a grade curricular do nosso curso. Isso quer dizer que, ao concluir os 17 livros que você estará estudando através do CETADB, você receberá um certificado reconhecido pela CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, com 1.020 horas aula de carga horária. Olha que bênção! Aquilo que você vai adquirir através do estudo sistemático dos módulos que nós oferecemos e também da assistência às videoaulas que são disponibilizadas para a sua formação teológica e educacional. Vem conosco aprender a palavra de Deus. Tópico 3 da lição, a doutrina bíblica do inferno é o assunto de agora, o conceito bíblico de inferno. Pastor Edovilson. Muito bem, vamos lá para esse slide, tópico 3, o subponto 1. À luz de Mateus 25, 41, o inferno é um lugar real. A Bíblia diz, é a palavra de Deus, está dita. E olha o que está escrito em Mateus 25, 41. E então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Olha só o que ele falou, aos que estiverem à esquerda, ou à mão esquerda, significa os maus que não creram em Jesus. E os malditos também. Olha o que ele diz ali, malditos, não é? Essa questão de malditos aqui, queridos, ele diz assim, ou seja, vocês que se dedicam à destruição, que merecem o castigo eterno e que estão prestes a entrar nele, vocês são malditos. E também ele falou outra coisa aqui, fogo eterno. Fogo aqui é usado para denotar punição, a imagem empregada para expressar sofrimento extremo. E também preparado para o diabo é o príncipe dos espíritos malignos. Este lugar de punição foi adequado para ele quando se rebelou, contra Deus. É interessante que o diabo foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas como o senhor falou, o inferno. Só que tem alguns que seguirão junto, né? Que irão acompanhá-lo. Então né? Não foi preparado para aqueles que servem a Jesus Cristo, tá certo? Deus justo e bom jamais faria um lugar como esse para ser humano criado à sua imagem e semelhança, mas sim para o diabo e seus anjos que rebelaram contra ele. Lá em 2 Pedro, vamos ler aqui, 2,4 diz assim, pois Deus não poupou os anjos que pecaram,
mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Portanto, queridos irmãos, nem os anjos foram poupados, não é mesmo? E temos ali um texto aí da Judas 6 que diz assim: e aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram a sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o grande dia do juízo. Então, veja bem que a pessoa, nós vamos falar do ser humano, nós cristãos, sabemos que temos que obedecer, não obedecemos, virá o juízo, porque Deus não perdoou nem os anjos que estavam ao lado dele. Não tem escape, não. Corromperam de uma maneira que não tem jeito. Entretanto, quando o ser humano despreza a Deus e a sua palavra, colocando-se sob o governo do Deus desse século, que é o diabo, não é? O diabo, então, ele será também sentenciado e destinado ao mesmo lugar que Satanás e seus demônios, não é? Então, queridos, lá em 2 Coríntios 4,4 diz assim: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Enfim, temos duas classes de pessoas: aqueles que andam conforme a palavra de Deus, aceitaram a Cristo como Salvador, esses terão um paraíso, um lugar de delícias. O que não aceitam, que vivem conforme o pastor aqui mencionou, não existe inferno. Se não existe inferno, não existe o diabo. E se não existe o diabo, vamos fazer o que quer. Vamos fazer o que quer. Vamos fazer o que nós quisermos da nossa vida, porque não tem ninguém para prestar contas. É um erro terrível que está acontecendo com a humanidade hoje. É importante a gente deixar registrado que às vezes as pessoas pensam: mas os crentes é que ficam dizendo que a gente vai para o inferno. Na verdade, o que a gente faz é simplesmente ler o que está na Bíblia. E entendendo que a Bíblia é a palavra de Deus e porque a palavra de Deus ela vai se cumprir, então a gente está alertando: olha, se você viver assim e proceder assim, o seu lugar não será com Deus no céu, mas com o diabo e os seus anjos no inferno. É o que a Bíblia está ensinando, é o que nós já temos comentado até aqui, e ainda vem mais, porque o subponto 2 aqui fala o que é essa doutrina. A realidade do inferno, amados, é um ensino integralmente bíblico. Mateus 10 e 28 diz assim, preste atenção nessa leitura: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Veja aqui, nós estamos falando da integralidade do ser humano, e ele está dizendo: olha, não vai temer um ladrão, um assassino, um bandido e tal, que ele pode matar o corpo, mas a alma ele não tem domínio sobre ela. Tema antes aquele que pode pegar tanto a alma quanto o corpo e lançar no inferno. E aqui, meus irmãos, é que nós devemos ter a centralidade do nosso pensamento, temor a Deus, porque se nós não temermos a Deus e nos esforçarmos por viver em consonância com a sua palavra, a nossa destinação será essa aqui, com o diabo e os seus anjos. E a palavra de Jesus está sendo muito clara: temam antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Não é? Então, acho que fica bem evidente essa questão, porque este inferno está sendo descrito, nós já vimos isso no tópico anterior, no ponto anterior, não é? Como um lugar de tristeza, de vergonha, de dor e também de extrema agonia. Esse é o inferno, é assim que a Bíblia ensina que ele é. Isso porque o ser humano irá para o inferno de maneira integral, corpo e alma, e o sofrimento não é temporário, o sofrimento é eterno. Essa história de purgatório, se você buscar ali rapidamente um estudo sobre a história da igreja, você vai verificar que purgatório foi uma conversa fiada que surgiu na Contra-Reforma. Não é porque Martinho Lutero pregou as verdades lá na catedral da igreja de Wittenberg e a Contra-Reforma arrumou um jeito, não é? Ainda que não eram brasileiros, mas arrumaram um jeitinho de fazer um remendo naqueles ensinos que eles estavam ministrando.
e um deles foi inventar isso aí. Ali levantaram os livros apócrifos Indulgências, e né? as indulgências, enfim, toda aquela desgraceira que se vivia naqueles dias que Martinho Lutero teve coragem de fazer o que fez. Então, estude um pouquinho a história da igreja e você vai perceber que esse negócio aí tem um engano grande atrás. Assim, de acordo com o vasto ensino que nós temos no Novo Testamento, todas as pessoas que desprezam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas passarão a eternidade totalmente separadas de Deus, na presença do diabo e de seus demônios. Nós já frisamos isso aqui, não é, algumas vezes. Esse texto da referência que está aí de Mateus 25 e 41, ele já foi lido, é o texto que está na Bíblia, na leitura bíblica em classe, mas ele diz assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então vamos nos atentar para isso. Pois bem, pastor Odovilson, vamos lá então. O castigo, ele será eterno? Muito bem, o tópico 3 e o subponto 3. Diversas passagens do Novo Testamento denotam a realidade do inferno como lugar do castigo eterno. Por exemplo, fogo inextinguível. Lá em Mateus 3,12 diz assim: e ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Meu Deus. O negócio é terrível mesmo, não é mesmo? Agora veja bem, meus irmãos, ainda temos aí a fornalha acesa, que está em Mateus 13, 42. Vamos lá adiante. Mateus 13, 42 diz assim: eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. E olha o versículo 50 sobre isto. E lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes, para confirmar realmente os dois versículos que comentam a mesma coisa, não é mesmo? Trevas também, nós vamos encontrar em Mateus 8,12, mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes também. Então temos esses versículos aí para comprovar as trevas. Agora, o fogo eterno, Mateus 25, 41. E ele dirá aos que estiverem à sua esquerda. Nós já lemos agora pela terceira vez isso daqui. Com certeza. Então, e ele dirá gravado exatamente, mesmo, para ninguém ter desculpa, né? Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aí o fogo eterno. E agora, como lago de fogo, o castigo será eterno. Apocalipse 19, 20. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que havia realizado sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado, e receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Temos aí esse texto, e também Apocalipse 20 e 10 diz assim: o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. E olha o versículo 14. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo, e o lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Está aí os versículos comprovando. Isso vai ser terrível. Quando nós começamos a estudar sobre isso, meu Deus, esse sofrimento, essa angústia, realmente nós devemos ficar firmes com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o castigo eterno se configura como uma penalidade aos que se rebelam contra Deus e a sua palavra. Por isso, esse castigo tem relação direta com o pecado. Todos os pecadores, isso é fato, isto é uma realidade. Todos os pecadores que não se arrependeram de seus pecados serão lançados no lago de fogo, o inferno, logo após o julgamento do grande trono branco. Apocalipse 20, versículo 11, diz assim: depois vi um grande trono branco,
e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. E o versículo 12 do Apocalipse 20. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida, e os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Versículo 13. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Verso 14. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. 15. Se o nome de alguém não for encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Segunda morte. Que coisa terrível, então. Está aí, todos os pecadores serão lançados nesse lugar. Bem, tópico 3, eu subi ponto 3. Contudo, precisamos observar algo importante. A ida do ser humano para o inferno não é uma iniciativa primária de Deus. Ou seja, Deus não manda ninguém para o inferno. Não é a pessoa que decide. E até não foi criado para o ser humano, né? Mas um fruto da escolha do ser humano, o livre-arbítrio, em viver deliberadamente em rebelião contra o Altíssimo. Está aí, quem não ouve vai pagar um preço caro, né? O ensino bíblico é claro e simples. Os que rejeitam a Cristo receberão o castigo eterno. Mateus 25, 46. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Está aí, os que escolheram a Cristo receberão vida eterna. Lá em João 5, né, está esta colocação, João 5, 26, que é o texto que o senhor... Eu vou ler o 25 em diante, porque Isso. ele dá um contexto melhor para entendermos isso. João 5, a partir do versículo 25, porque a lição só faz referência ao 26, e o 26 não deixa claro esse assunto. Então, João 5, 25 diz assim, ó, em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Aqui está falando de ressurreição. Muito claro que aqueles que fizeram o bem vão ressuscitar para a vida, mas quem fez o mal não tem purgatório, vai ressuscitar para condenação. Então fique atento à verdade de Deus, à verdade bíblica. E a vida eterna é esta, João capítulo 17 e o versículo 3. Que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Como eu posso fazer para ter a vida eterna? A vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Não tem salvação, a não ser por intermédio de Jesus Cristo, a quem o próprio Deus enviou. Acho que aqui nós conseguimos deixar isso mais claro. Isso, portanto, a escolha de ir para o céu ou para o inferno se passará a eternidade com Cristo ou sem, aí ele é pessoal. Cada um escolhe o caminho que deve seguir. Agora, pastor, eu trouxe aqui algo interessante sobre esta eternidade no inferno. Thomas Brooks, grande pregador do século XVII, ele disse assim sobre essa eternidade. Ele disse assim, olha, esta palavra eternidade, eternidade, eternidade. Esta palavra eterno, eterno, eterno. Esta palavra para sempre, para sempre, para sempre, despedaçará o coração dos condenados em inúmeras partes. No inferno, os pecadores impenitentes terão fim sem fim, morte sem morte, noite sem dia, lamento sem consolo, tristeza sem alegria e escravidão sem liberdade. Os condenados viverão por tanto tempo no inferno, quanto Deus mesmo viverá no céu, ou seja, eternidade. Eternidade. Terrível. É um clamor
vivo para os nossos dias de hoje. A doutrina bíblica do inferno prova a sua realidade, ou seja, que o inferno é real, é eterno, e os que forem para lá vão sofrer de eternidade a eternidade. Olha só que coisa triste. Conclusão, pastor Adolvilson. Muito bem. Aqui a lição é a de número 11 e nós estamos falando a respeito da realidade do inferno. Então vamos para esta conclusão e faremos aqui após as considerações finais. À luz da Bíblia, a possibilidade de passar a eternidade num contexto de dor e sofrimento é real. Por isso, essa realidade deve valorizar mais a tão grande salvação que Deus providenciou para as nossas vidas, e por isso devemos estar firmados em Jesus durante a nossa jornada de fé, pois sem Cristo, o ser humano passará a eternidade longe de Deus. Muito bem, fazendo um trocadilho, a gente vai expressar a mesma verdade. Para estar na eternidade com Deus, somente através de Jesus Cristo. Não há outro caminho, não há outro meio, não há outra ligação, não há outra pessoa, muito menos mulher, não tem. Jesus Cristo, o de Nazaré, o Filho do Deus vivo, esse sim é o que pode te salvar e colocar você no céu. Quero agradecer aqui você que esteve conosco assistindo esta pré-aula. Deus abençoe a sua vida, nos ajude, se você sente que isso é liberal no seu coração, nos ajude a divulgar essa live, copie aí o link, não é, desta aula e compartilhe nas suas redes sociais para que outras pessoas, assim como você, também possa receber edificação. Deus abençoe, muito obrigado pela sua atenção, o Senhor faça prosperar a sua vida, a sua casa, e o nome do Senhor Jesus seja exaltado grandemente para a glória dele. Juntos vamos aí prosseguir na carreira que nos está proposta através dessa lição, orando sempre uns pelos outros, e a vitória é nossa, sempre pelo nome de Jesus. Deus abençoe a todos na paz do Senhor. Paz do Senhor.